Eu vou repetir o tema. A igreja que se desviou de Deus. Hebreus, capítulo de número 10, a epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 19 e versículo de número 20. Vou falar bem devagar, bem explicadinho, tá? Para não ter mimimi, tá bom? Não sai ninguém, tá trancado aí, as chaves já estão comigo, não vai sair ninguém. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome pelas grandezas da sua palavra. Esta palavra que é viva, é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã, empurra essa espada um pouco mais, até o ponto de dilacerar de verdade, e que os olhos sejam iluminados e que a chamada igreja volte para o caminho que o Senhor fez, que é novo e vivo. Para isso eu te peço uma vez mais que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube digam amém. Meus amados irmãos, quando nesse texto eu falo igreja se desviou de Deus, eu não falo da igreja organismo. A igreja organismo, que é a única igreja verdadeira, somos nós, vidas. A igreja do texto, da homilia, aqui, é organização. É o que está aí fora com o nome de igreja. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal disso, Igreja Batista, tudo isto não é um organismo, é uma organização religiosa com CNPJ e com estatuto. É por isso, e também por isso, que ali na frente está escrito, aqui se reúne a igreja de Cristo. Ali não está escrito pastor, presidente, fulano, ou igreja pentecostal, Jesus vem nas nuvens. Isso não existe. Esta organização, ela não tem nada a ver com a verdade de Deus. Vamos ler o texto, que acreditamos que seja Paulo, independente de quem escreveu ou não, nós não estamos pregando o pregador, e sim o conteúdo da escrita. Diz aqui, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por que o escritor diz isso? Porque só os sacerdotes é que entravam aqui. Então, era um local onde nem todo o povo tinha acesso. Mas através do sangue de Yahshua, através do sangue de Jesus, Paulo disse, nós temos essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Diz o versículo de número 20, pasmem, diz que esta entrada triunfal, esse acesso a Deus, que era limitado aos crentes da época, ele fez isso através do velho e morto. Então veja, o caminho que dá acesso ao Pai não é antigo. Ora, se o caminho não é antigo, por que é que me mostram um caminho totalmente velho? Como é que me apresentam um caminho morto, antigo, se aqui diz que o caminho é novo e vivo? É novo e vivo ou o caminho é o antigo? Novo e vivo. Então, quando ele disse a Pedro, quando ele disse a Mateus, eu sou o caminho,
Ele estava apontando para este novo ou para aquele local que eles tinham que passar e não nós? Por aquele. Ele não é mais, Jesus de Nazaré não é mais o caminho. Foi o caminho que levava à cruz, e da cruz para cá o caminho é novo. E esse caminho é vivo. Diz que ele nos consagrou esse caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, era o véu. Ali encobria a glória de Deus. Você lembra num questionamento em que Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes me visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Só que eles não conseguiam ver, porque aquela carne era o véu, encobria a verdadeira glória de Deus. Então, se desviaram deste caminho novo. A igreja desconhece que nós já estamos num novo e vivo caminho. Quando me apresenta o dízimo, quando me apresenta batismo de criança, quando me apresenta consagração de homens, de obreiros. Ah, você não foi no culto? Consagraram-se obreiros. Aonde que tem consagração de obreiros? Nesse novo e vivo caminho. Nesse novo e vivo caminho, ele já nos consagrou. Então, a igreja desconhece tudo isso aqui. Então, quando é que a igreja se desvia? Quando ela não anda por esse caminho. Ah, então vocês são os únicos que andam pelo caminho? Uau! Queríamos que fosse o Brasil inteiro, mas aqui são esses os que estão nesse novo e vivo caminho. E os demais? Os demais ainda estão lá no velho. Os demais ainda estão segurando domingo de Ramos. Os demais passaram a vigília a noite toda igual Pedro. Noite toda na vigília. Isto é velho. Os demais ainda estão em jejum. Outros passaram a noite toda aí desesperado. Deus não falou com eles. Se vendo miserável, se vendo pó da terra. Então, a igreja, como organismo, ela tem que andar no novo e vivo caminho. E o novo e vivo caminho é difícil para um religioso, porque ele não é por obras, é por fé. E fé se aprende a viver por fé. E obras? Obra, o cara chega aqui, não tocou hoje porque está em pecado, amanhã ele não tomou a Santa Ceia, tem que pedir perdão. Tudo isso são obras, caminho velho. Olha essa passagem que nós lemos em off, Mateus, capítulo de número 10. Não, Miguel, por favor, Miguel, desceu o fresco aqui. Coloca para mim aí, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Por favor, Miguel, me desculpe o lapso, Miguel, me desculpe aí. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem, leia a palavra com E minúsculo, a espírito, a entendimento enganadores e a ensino de demônio. Segura aqui, por favor. Tem muita gente nova nos vendo lá do outro lado lá. Nós já estudamos isso aqui, centenas, milhares. Eu devo ter aí uns 200 vídeos falando sobre a palavra daimon, que ali João Ferreira de Almeida colocou demônios, como várias outras traduções deles, né? Você vê o Shabatum, eles colocam como um sábado que deve ser guardado sobre o maior rigor de santidade. A palavra Shabatum quer dizer apenas descanso. Olha lá, aqui diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Você sabe que para a igreja esses últimos tempos é daqui até... Os últimos tempos é sempre. Nos dias de Paulo e dos seus contemporâneos, eles estavam vivendo os últimos tempos da era cristã, que se findou em 70 DC. A igreja, como anda no caminho antigo, ainda fica esperando os últimos tempos. Nós estamos agora aí, ontem à noite saiu um noticiário que o Irã bombardeou Israel. Já gritaram lá no meu canal, é o último tempo. Foi o último tempo na guerra de uma nuvem de gafanhoto, alguém lembra?
Foi o último tempo com a AIDS. Foi o último tempo com a Covid. Foi o último tempo com a guerra na Ucrânia. Foi o último tempo com a guerra do resbolado, no embolado. Tudo o que acontece é ainda o último tempo. Mas os últimos tempos aqui eram que eles estavam vivendo lá. Paulo disse, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Meu amado, se você não entender isso, tu imagina um demônio ensinando? Vamos pegar isso de forma literal. Vamos imaginar que a gente ainda está no caminho antigo e que então uma pombagira vem ensinar alguém. O que foi, pombagira? É que eu vim ensinar uma mulher a ser prostituta. Isso que é um ensino de demônio. Aí você, eu sou o Zé Pilintra, eu vim ensinar um homem como beber cachaça. Se para essas coisas precisa de ensino, meu amado, o cara bebe cachaça, ninguém ensina não. Eu bebia cachaça, ninguém me ensinou não. Eu só achava estranho quando o cara pedia uma cachaça e jogava um pouco pro santo. Mas para beber cachaça, para se prostituir, para roubar, tu imagina um Exu ensinar um cara, o que é? Não, que na Bíblia está escrito ensino de demônio, eu vim ensinar um cara a roubar. Meu amado, e sem vergonhice, como diz o meu pai lá em Ilhéus, de safardanagem precisa ensinar, meu amado. Você precisa ensinar o cara a trabalhar safardanagem, o cara já aprende, já vem de berço. Diz então o versículo de número 2, olha aí. Olha. Volta, Miguel. É didático, tem que ter essa paciência. Espíritos enganadores e ensino de demônios, que vem por onde? Versículo 2. Vem por onde? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. De onde vem o ensino de demônio e os espíritos enganadores? Vem da onde? Hipocrisia dos que falam mentira. O cara sabe que é mentira, mas fala. Claro, a minha mente entorpecida, andando fora do caminho que Deus queria, eu acreditava que realmente aquele plástico ali, jorrando ali através de uma vela, aquilo era uma fogueira santa. Mas ele sabia que era mentira, não sabia? Eu acreditava porque a minha mente estava cauterizada. Era um ensino, era um espírito enganador. Eu lá dava meu carro. Quem aqui já foi nesses lugares assim, coisa? Diz que essas coisas vêm pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. Versículo de número 3. Tem o 3, Miguel? Tem o 3? Tem. Que proíbe, olha por onde vem os ensinos de demônios, hein? Que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E quem não conhece plenamente a verdade? Comer carne de porco não pode. Não pode comer carne de porco, a carne é imunda. Por quê? Porque eram os judeus que viam e pensavam essas coisas. Tudo isto está inserido dentro da igreja. Quando você entra dentro da igreja, ao invés de você viver o novo e o vivo caminho, lá vem mandamentos velhos de homens que têm cauterizado a própria consciência. Olha quando começou essa raiz, olha só. Agora sim, Miguel, Mateus capítulo 10, versículo de número 2, eu vou ler até o 6. Olha por onde começou isso, olha aqui. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. 4, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, quem foi quem o traiu. 5, a estes 12, preste bastante atenção agora. A estes 12, enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções:
não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Qual era o caminho que esses homens tinham que tomar? Versículo de número 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ouçam o que eu vou lhes perguntar. Esses homens poderiam ir pregar aos gentios? Não. Qual era a instrução? Qual era a ordem? Qual era o ide de Jesus a eles? Que eles fossem pregar apenas, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque os gentios não têm lei. A lei era para os judeus. Gentios não eram dizimistas. Gentios não guardavam os sábados. Estas coisas eram o caminho antigo para os judeus, que iria ter um fim. Agora leia comigo. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 11. Vamos ver se eles obedeceram direitinho. Quando, porém, Cefas, é Pedro, está lá debaixo daquela ordem, não pode ir ao gentio, pode ou não? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir face a face, Paulo, o pregador dos gentios, resistir face a face, porque se tornara repreensível. 12, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Ele está certinho aqui? Ele está certinho? Está dentro da instrução? O que é que o mestre dele disse a ele? Não vá aos gentios. Olha onde ele está, se metendo aonde? Com os gentios. Ouça, Deus não mandou nenhum pastor tomar dízimo de ninguém. Eles não são judeus. Quem tem que tomar dízimo, quem tinha que tomar dízimo, era os filhos de Levi. Pregou o escritor dos Hebreus no capítulo 7, a partir do versículo 5. Eles é que tinham que tomar dízimo dos seus irmãos. O que os pastores fizeram? Se meteram aqui com esse caminho antigo, tirando a visão do povo do caminho novo. E quando você pega um crente que não conhece bulufas do que a gente fala, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não é novo caminho. Está na Bíblia, mas não é o caminho que ele consagrou para a igreja. Era judaísmo que ele pôs fim. Ele rasgou o escrito de dívida. Não há dívida a ser paga. Você não deve nada, absolutamente nada a Deus. Você recebe isso? Por favor, diga glória a Deus. Então, ele disse, Pedro, Tiago, João, eu não quero que vocês se metam com os gentios. Vocês vão levar esse caminho para eles. E esse não vai ser o caminho para a igreja de Cristo. Diz ali que Pedro não só foi lá, mas comia, bebia, carne de porco, comendo à vontade. Quando chegava o pessoal da lei, da parte de Tiago, sabe o que ele fazia? A paz do Senhor. E os gentios, Pedro, graça e paz, tomou uma caneca de vinho, está amarrado, Satanás, vai se converter. Que isso, Pedro, tu estava até... Cala a boca, bicho. Olha lá o que diz o versículo 13, olha lá. E também os demais judeus dissimularam com ele. Pedro era um dissimulador. Gostava do graça e paz. Gostava da liberdade. Gostava do tomar um golozinho. Mas quando parecia alguém da convenção, ele... Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. E aqui o pau quebra. Agora, agora que o pau quebra, é agora. Olha lá, versículo 14. Eu nunca li isso na igreja. Não, sem brincadeira.
coisinha bonitinha do pai. Os pastores nunca leram o que eu vou ler agora. Olha só, coisinha linda, olha só. Quando, porém, Paulo, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do... Uau! É por isso que eles não gostam. Tem 4 aí? Por isso que eles não gostam do Geraldo. Essa turma não procede segundo a verdade do evangelho. O negócio dessa gente é legalismo, é judaísmo. O negócio dessa gente é grana. Paulo disse, quando eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, tu vive como gentio e não como judeu, por que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Hein? Em outras palavras, o que é que o teu mestre disse a você? Você é judeu, vai às igrejas, Satanás, sai do meu couro, cão. Chama um pastor desse para tirar esse diabo de mim. Em outras palavras, eu vou falar, eu estou na unção, eu vou falar. Se você é judeu, e o comissionamento da sua vida é ir às ovelhas da casa de Israel, como é que tu está se metendo aonde tu não foi chamado, cara? Vai estragar o negócio. Vai dar problema. Você está obrigando os gentios a viverem como os... Está aí até hoje. Até hoje, a igreja é um judeuzinho. Você já viu? Já viu um crente judeuzinho? A primeira coisa que chega lá onde se reúne tem uma bandeira de Israel aqui. Aí aqui tem um candelabro, aí aqui tem um chofar, e eles estão com a olheira em jejum, e eles estão lá recitando um mantra, e teve um que disse, Geraldo, shalom. Eu disse, chá o quê? Chá de quê? Delon? Não, Geraldo, shalom é paz em hebraico. Amado, eu sou gentio. É como é que é? Boa tarde, estamos juntos, demorou. O gentio, meu amado, no melhor da colocação bíblica é graça e paz. Melhor tarde, melhor dia, alô, abençoado, é isso. Não tem... Shalom é para quem é judeu. Quem é judeu aqui, diga amém. Shalom. Meu amado, isso aqui é pesado. O cara cheio de pompa. Pô, mas Jesus disse a ele, cara, eu não quero que você se meta com os gentios. Você vai trazer problema, cara. Você vai estragar o negócio. E a igreja hoje está aí. Quando eu me converter, eu vou ser dizimista. Mas no novo e vivo caminho, dizimista? Não. Eu, quando eu passar para crente, eu vou me batizar, eu vou tomar a Santa Ceia direitinho. Um dia antes, nem faço sexo. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados carregados. Um judeuzinho, diz o versículo de número 15. Tu imagina a cara de Pedro. É quando eu falo isso que os pastores me ouvem. Cara, mas os caras ficam, sabe? Ele vai ver só. Não tem o que ver. O caminho é novo, o caminho é vivo. Aqui, no caminho da graça, se anda por fé e não por obras. Eu não posso obrigar um cristão que me ouve a viver como um judeu. E o irmão vai aonde? Vou na oração da hora 9. Oração da hora o quê?
Ué, o senhor não lê Bíblia, não? Olha o que Pedro está... Quem? Pedro? Mas Pedro desobedeceu o mestre dele, cara. Se eu seguir Pedro, estou seguindo a desobediência de um caminho que a igreja se desviou. A igreja está andando pelo caminho de Pedro, da desobediência, das obras, da lei, do caminho velho. Nós andamos através da graça de Cristo, meu amado. Não há condenação. Olha, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo, por favor, diga amém. Não existe condenação para vocês. E aí, meu irmão, e aí a moçada se levanta. Se não existe condenação, eu posso matar, roubar, fumar e cheirar. Ah, você está levando para o lado da carne. Nós estamos falando em termos espiritual. Espiritualmente, Deus não é o meu juiz, Ele não veio me julgar. Pelo contrário, quando eu nasci, tudo já estava consumado. Foi o que Ele disse naquela cruz, quando Ele bradou a mão para um lado, bradou para o outro e disse, tetelestai, está pronto, não existe mais nada a ser feito. Em termos espirituais, vocês já são abençoados com todas as sortes de bênção. Não, somos não. Aqui na igreja dos Nazarenos, a gente tem que buscar o Espírito Santo, a presença do Senhor. Toda quarta-feira, menos a de cinza. Que Deus é luz. Meu amado, se eu sou abençoado com todas as sortes de bênção, como que eu vou buscar aquele que habita em mim? Não, Geraldo, que você não entende. Me explica então. Buscar a presença, sabe como é que é? É assim, eu saio da minha casa, vou lá no monte, para buscar a presença dele. Mas você acha onde? Atrás de uma figueira, atrás de uma moita. Onde você acha essa presença? Tudo isso, amado, é o judaísmo, o caminho antigo que as igrejas colocaram dentro das pessoas. O nome que eu achei para isto é conduta, desvio de conduta doutrinal. A igreja aí fora está assim, desvio de conduta doutrinal. E eu disse para você aqui em off, ora, você vai daqui para a Bahia, e se você não conhece o caminho, você anda por aqui, anda por ali, anda por ali. Aqui no Rio de Janeiro tinha uns aplicativos, que eles bugavam, e aí o cara entrava, botava um aplicativo, 10 horas da noite, ao invés de ir por um caminho, entrava lá na favela da Maré, na Baixa do Sapateiro, Vila do João, e de vez em quando vocês viam a notícia. O que acontecia? O cara era baleado, era roubado, era assaltado. O que é que Cristo fez? Fez um novo e vivo caminho em Hebreus que você leu comigo. O crente deve andar por onde? Por esse caminho aqui. O que ele faz? Pega um outro aplicativo e sai andando por caminhos que Cristo não chamou. E aí é roubado, é chamado de ladrão. É que o gafanhoto vai na sua casa, é que Deus vai soltar a mão sobre você, mas isso é um outro caminho, que na verdade é atalho. O caminho é outro para a igreja, e que a igreja não consegue andar. A igreja, organização, porque a igreja, o organismo, do qual eu e você fazemos parte, aqui não tem um pastor presidente, não tem carteira de membro, você não escreveu nenhum papel assumindo compromisso com homens, porque nós somos filhos da livre, a mãe celestial. Nós não temos nenhum governo humano em termos espiritual sobre a nossa vida. Nós estamos no novo e no vivo caminho. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3, olha aí. Se alguém ensina outra doutrina, e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade Eusébia. 4, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 5, altercações sem fim, por homens cuja mente é convertida à graça, é pervertida,
diz ainda a palavra, e privados da verdade, supondo que a piedade, o ensino segundo o evangelho, é uma fonte de lucro. É isso que está aí fora. Mas ali o senhor leu uma coisa que eu gostaria de aplicar na vida do senhor, porque o senhor está ensinando uma outra doutrina. Olha lá o que diz lá o versículo. Qual foi? Foi o 2, Miguel? 3? Coloca lá o 3. Se alguém ensina outra doutrina. Geraldo, você está ensinando uma outra doutrina diferente da igreja. Ah, é? Saiu com ele pensando que era a mulher. Ah, é? Lindo. Eu estou ensinando esta doutrina. Quem ensina a outra doutrina são os pastores. Os pastores é que ensinam óleo, vassoura ungida. É os pastores que ensinam campanhas. Tudo isso lá no velho. No novo não existe isso. O justo viverá por fé. Então, quem está ensinando uma outra doutrina são os pastores desobedientes, igual Pedro. Pedro se meteu entre os gentios, arrumou um problema danado. Ali diz, se alguém ensina outra doutrina e não se concorda com as palavras do Senhor Jesus Cristo. 5, aonde nós paramos, Miguel? Meu amado, volta o 4, Miguel, eu vou ler rápido. Meu amado, tu imagina você enquadrar um pastor dentro disso aqui? O cara ser um teólogo? O cara falar que aquelas línguas que ele fala que é o Espírito Santo, que ele está sendo usado para a igreja como homem de Deus, e ele está enquadrado dentro disso, porque ele ensina uma outra doutrina diferente do caminho. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeita maligna, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Imagina você enquadrar um pastor dentro disso aqui. Meu amado, se ele não prega essas palavras, ele não pastoreia, disse eu já há alguns anos. Ele falseia. E ele vai sem se dar conta de que, olha, cuja mente é pervertida e privada da verdade, ele supõe que é fonte de lucro. Já disse aqui centenas de vezes e vou dizer mais uma vez. A primeira coisa quando você chega num cartório para registrar uma igreja, o juiz lá diz, é instituição sem fins lucrativos? Sabe qual é a resposta? Sim, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos? Mas se você tem salário, se a sua esposa tem salário, se seus filhos têm salário, porque na igreja todo o obreiro é digno do seu salário. Só o pastor e a família. O evangelista é obreiro da igreja, não tem salário. O diácono é obreiro. Quem aqui já foi diácono lá, por favor, diga amém. Aí, olha aí. Não, tá, só olha aí, gente. Olha aí, gente. Ué, mas todo obreiro... O diácono não é obreiro também, não? E o presbítero não é obreiro, não? Só o pastor. Só o pastor. Abençoados, esse não é o propósito da verdadeira igreja. O propósito da verdadeira igreja é ensinar o evangelho, é praticar o amor. Não há amor quando não há verdade. Tem que ensinar a verdade, se enquadrar dentro da verdade. É claro que nós estamos num processo evolutivo, estamos crescendo, mas a intenção tem que ser pregar a verdade, senão o amor de Deus não se manifesta. Deus não se manifesta no engano. Como é que um homem que diz que é usado pelo Espírito Santo, que fala a língua balabachúria, vai mandar você ser dizimista, se o dízimo não faz parte mais do novo pacto? Colossenses 2, 13, 14, digita para mim aí que não tem nesse mistério aí não, que agora o negócio pegou aqui. Agora o negócio desceu aqui, quente aqui. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões,
pela incircuncisão da vossa carne. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos vossos delitos. Não ficou um pouquinho para a água, não? Ué, para que batiza nas águas, então? Não é para lavar os pecados, não? Para aprender na igreja? Mas dá certificado de batismo? E chama ele de pai da fé? Domingo que vem vocês vão tomar um banho aqui. Com xixi, hein? Com xixi. Versículo de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, nesse novo caminho, ele removeu inteiramente, deixando na doutrina, no estatuto da igreja. Quê? Ué, mas esses caras não são usados pelo Espírito Santo? Esses caras não são pastor de Deus? Como é que então as ordenanças ainda continuam lá quando ele removeu? Removeu ou não removeu? Diga, está removido. E cadê esses homens com o Espírito Santo? Cadê esses homens usados por Deus? Cadê esses homens que diz que fizeram teologia? Quando ele diz que ele... Meu amado, ele cancelou o escrito de dívida que constava de ordenança. O dízimo era ordenança? Ele removeu. A ceia era uma ordenança? Ele removeu. Quem é então que está sendo usado verdadeiramente por Deus? Eu pregando o evangelho aos senhores, a esse monte de enganador que traz para vocês o velho caminho. Eles que são enganadores. E aí? É só você que está certo. Só eu não. O evangelho. Eu tenho peito para mostrar a verdade no evangelho. É isso aí. Como eu não vivo do dinheiro de ninguém, como eu não sou pastor de vocês, como eu não tenho salário, eu prego o que está ali, doa a quem doer. As ordenanças foram removidas por eles. Os pastores voltaram e colocaram de novo, ocultando o caminho verdadeiro, que é o caminho da liberdade em Cristo. Então, são cegos, guiando cegos, com finalidades espúrias, com desvio de conduta doutrinal. E aí eu falo com vocês, quem está em desobediência a esta palavra, pode dizer que Deus está curando lá? Não. A fé, as pessoas, claro, as pessoas são curadas aí na Aparecida, as pessoas são curadas no centro espírita, porque é a fé que cura. Quando alguém era curado lá, ele dizia, a tua fé te salvou. Sabe o que eles dizem? Não, o pastor fez uma oração e eu fui curada. Nenhum deles tem dom de cura. Não, Deus não se manifesta onde tem um engano e quem está contra a sua palavra, meu amado. Se eles estão contra esta palavra, como é que Deus pode usar uma pessoa que está contra a palavra? Nem Valdemígio. É ruim, hein? Ó, a missionária aí, ó. Olha a moça, tá vendo aí? Viu, Miguel? Viu, Miguel? Marcos, capítulo 11, versículo de número 15. Olha, tá vendo, Miguel? Está falando contigo aí, varão. Marcos, capítulo 11, versículo número 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, ele passou a expulsar o que ali vendiam e compravam. Diz que lá, ele derrubou a mesa dos cambistas, a cadeira dos que vendiam pombas. Versículo 16. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio para o templo. Então, não podia levar nada dentro do templo. E eu acho que é engraçado, porque eles chamam as igrejas de templo. Venha para o templo. Aí lá, está cheio de utensílios.
E tem vidrinho com óleo, tem o CD, o carnê da casa própria, o tijolo da casa para sair do aluguel, a colher de não sei quem, a azeitona do Monte Horebe, a fita de Raabe. Mas sabe, você sacode o crente lá dentro assim, meu irmão, mas cai. Nem moeda e dinheiro não cai, que eles já tiraram tudo antes. Eles já tiraram tudo. Olha, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Ponto e vírgula. 17. Também os ensinava e dizia: vocês pegam o pandeiro, vocês saltam no mistério, vocês falam em língua. É isso que ele ensinava? Vamos ler. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, os lindos, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Covil de salteadores. Meu amado, aqui só houve uma mudança geográfica, porque é assim. Eu contei para vocês domingo passado, um homem recebe, contei em off também, vou contar de novo, ele não está aqui, cara, eu não vou falar o nome. O cara ganha 130 mil reais de indenização, quitar a casa dele, que ele pagou a vida quase toda, com 125 mil, e o pastor fala: não, senhor, que o senhor tem que dar o dízimo. 13 mil reais. E deu. Deu, porque o caminho é antigo. Quantos aqui não deram? Quantos aqui já não deram o dízimo que foi a indenização, hein? Hoje, aí viu? Hoje tem até... Meu irmão, quando eu lembro... Olha, me dá coceira, gente, me dá um negócio. Meu amado, quando eu lembro que eu peguei a minha indenização da Odebrecht, 26 mil reais, e dei 2.600 para comprar um shampoo para miséria. E ela fica assim comigo hoje, tá vendo aí? Bem feito que a tua consciência dói, bem feito. Gente, é muita covardia o que se fazem. Covil de salteadores. Deveria imprimir a consciência. Meu irmão, quite a sua casa, meu irmão. Isto é bênção de Deus na tua vida. Quite a sua casa e o que sobrar, viva bem você e sua família. Faça uma compra, estoque bastante. Ah, Geraldo, porque eu queria abençoar aqui com 20 reais. Amém, meu amado. Mas dizer a você que você vai deixar de quitar a sua casa própria, de um dinheiro que é teu, para dar à igreja 13 mil reais. O pastor pegou esse dinheiro. Não posso afirmar, mas me revela o Todo-Poderoso. Não posso afirmar, mas pegou 13 mil reais, deu logo um presentinho para a amante. Eu falo mesmo. Meu irmão, um homem capaz de fazer isso com um idoso, ele é capaz de tudo. Porque faz em nome de Deus. Faz em nome de Deus. Usa o nome de Deus, usa o nome da igreja, usa o nome da Bíblia para se dar bem. Não tem capacidade de trabalhar, não tem capacidade de pregar a verdade, não vivem da fé. A grande parte desses homens aí fora não vive da fé, vive da manipulação, extorquindo, são manipuladores da fé alheia. E eu tenho orgulho santo porque aqui eu prego a verdade. Você faz se você quiser, mas a verdade é pregada para você. Essa que é a verdade. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores. Geraldo, está na hora de ir embora. Me diga então, qual é o proceder correto? Como devemos viver nesse novo e vivo caminho? Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 11 aí, ó. 5 versículos para terminar. Então vamos terminar. Hoje é pastel com caldo de cana. Ari vai.
Miguel está no iFood, hein? Salgados da avó Luísa, né, Miguel? Salgados da avó Luzia. Bota lá no iFood, entrega lá, não entrega, Miguel? Ui, ó, o meu de graça. Comercial, hein, Miguel? A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e poupará isso aqui. Qual é o evangelho que tu pregava, Paulo? O evangelho das insondáveis riquezas. Mas eu nunca vi isso dentro da igreja. Eu vi um evangelho de miséria. Eu vi um evangelho de guerra. Eu vivi em guerra com o diabo, com tudo que eu tinha que dar, trazer para o altar, vem com tudo. E tinha que orar, tinha que buscar, não podia ver televisão, não podia nada. E você vem agora dizer que existe um evangelho que você prega aos gentios, não é aos judeus, é aos gentios, que é um evangelho das insondáveis riquezas, riqueza que não pode se sondar. Sim, esta riqueza espiritual está dentro de você. Hoje você pode dizer, eu estou seguro, tranquilo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem nenhuma outra criatura pode separar vocês do amor de Deus. E quem recebe isso, por favor, diga glória a Deus. Nunca que eu vi isso. Eu entrava num local, saía pior. Não, porque Deus está me dizendo aqui que fizeram um trabalho para você. Deus está me dizendo aqui que tem uma mulher aqui que fez um trabalho de feitiçaria para o teu marido. Deus está me dizendo aqui que ele vai soltar a mão, que você vai perder o emprego. Deus está dizendo aqui que... Aí um se levantava de lá e falava em língua também. Aí o outro daqui, esta guerra, Paulo disse, as insondáveis riquezas de Cristo. Versículo de número 9. Tem, Miguel? 9. E manifestar. Olha a essência de quem vive um evangelho puro e cristalino, meu amado. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. E manifestar, pregar o evangelho e manifestar os mistérios que estiveram ocultos. Passou por Pedro, ele não viu. Não era para ele. Passou por Moisés, Moisés não viu. Os mistérios estavam ocultos, guardados, reservados para um povo especial, zeloso e de boas obras, que nessa... Comigo não, Satanás. Aqui tu não vai se criar não, Satanás. Aqui eu te expulso na tapa. Aqui não. Aqui é GG. Cão. Vai ficar aí amarrado até o fim do culto aí. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome, Satanás? Juju? Juju. Fica amarrado aí, Juju. E manifestar, é só falar em manifestar que se manifesta, meu amado. E manifestar qual seja a dispensação dos mistérios desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. 10, para que, pela igreja, agora pare e pense. Não, Juju vai ficar ali. Meu amado, preste atenção nesse versículo. Para que pela igreja, e aqui estamos no novo e vivo caminho, não é a organização e os organismos. As pedras que vivem, que compõem um único e verdadeiro templo do Senhor, que somos nós. E manifestar pela igreja, olha o que faz a verdadeira pregação do Evangelho, a multiforme sabedoria de Deus, que se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. É
é o que se manifesta entre nós, a fragrância desse conhecimento que quebra a algema, que tira o medo, que acaba com o desespero, que coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar de homem. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele império, a Ele domínio, a Ele glória. Aba! 2 de Timóteo, capítulo 2. Vai ficar aí, Juju. Vai ficar aí até o fim do culto, Juju. Amarrado. 2 de Timóteo 2, versículo 22 ao 26. Eu estou terminando. Pastel, meu irmão. Pastel caldo de cana. Estou de dieta junto com o doutor Paulo. 2 de Timóteo 2, 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que coração puro invocam o Senhor. É isso aí. Olha coisa linda, olha. Foge outro sim das paixões da mocidade. Agora você segue o sacrifício, segue as obras. Não. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. 24, Miguel. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. E 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, aptos para instruir para libertar, ser liberto para ser feliz. Eu vou repetir: aptos para instruir para libertar, ser liberto para ser feliz. E eu quero ler duas passagens com você para terminar: Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19, e Isaías 30, 21. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Diga, está revogado todo o sistema legalista. Acabou. E agora? Instruídos para ser libertos e libertos para ser feliz. Geraldo, então domingo que vem eu não estou aqui. Mas tem que estar. Então, o que te atrai aqui não é os muros, não é a cerca. O que te atrai aqui é a instrução que te liberta e te faz feliz. Porque quando tu era escravo, tu não era feliz, vivia triste, igual eu vivi. Batia, a porta não abria. Gritava, ninguém me ouvia. Chorava, ninguém enxugava as minhas lágrimas. Hoje, não tenho tudo o que desejo, mas sou contente na lei do contentamento com aquilo que Deus me deu. Eu sou liberto, eu sou feliz, porque eu fui instruído plenamente com a verdade. Disse que, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por conta de sua fraqueza e sua inutilidade. 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, no novo e vivo caminho, se introduz experiência superior, pelo qual nós chegaremos a Deus. Chegamos? Então não temos que buscá-lo. Cheguei. Se cheguei, eu tenho só que usufruir daquele que já está em mim. Chegamos. É difícil entender isso? Se chegamos, foi introduzida uma esperança superior, pelo qual nós chegamos. Já chegamos. Ora, meu amado, eu viajo daqui para São Paulo. Cheguei em São Paulo. Eu tenho que ir mais para onde se eu fui para São Paulo? Se eu cheguei em São Paulo, cheguei. Ora, se já chegamos a Deus, eu tenho que buscar mais o quê? Mais nada.
Eu tenho que usufruir. Se eu viajei daqui para São Paulo e cheguei em São Paulo, eu tenho que usufruir daquilo que eu cheguei. Vou ali naquela praça, vou ali, vou na casa do irmão. Cheguei em São Paulo. Nós já chegamos a Deus, instruídos para libertar e libertos para ser feliz, porque já chegamos. Chegamos ou não chegamos? E João capítulo 4, versículo 19, estou em cima do horário, eu tenho que correr rápido. Não é cheiro não, é Juju querendo levantar. João capítulo 4, versículo 19. Senhor, esse aqui é um relato muito interessante, deixe-me passar 5 minutos. Eu já preguei 2 milhões de vezes sobre esta mulher, mas cada mensagem ela se enquadra dentro daquilo que eu gosto de falar. Esse é um relato entre Jesus de Nazaré e esta mulher no poço de Jacó. Miguel, bota rapidinho para mim, Miguel, o versículo 9, o pastel espera só um pouquinho. Coloca lá, eu vou ler correndo, eu tenho uma boa leitura, apesar de 4ª série, Miguel, eu tenho uma boa leitura, não dá 9, Miguel. Ô, Miguel, tá com fome, Miguel? Miguel, tu tá no iFood, Miguel? Olha, Miguel. Olha. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. 10. Replicou-lhe Jesus, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 11. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seus gados? Segura aqui. Aqui que está o embate entre um cristão da graça e um cristão evangélico. Você oferece rios de águas vivas. Você oferece o novo caminho. E ele vem com o poço de Jacó. Ele vem com a lei, com a dificuldade, com Jordão, enfim, Senhor, tu és maior do que Jacó? Tu és maior do que Moisés? Tu és maior que o pastor presidente? Tu és maior que quem me batizou? Tu és maior, Se tu conheceras o dom de Deus e é quem fala contigo, tu lhe pediria água e ele lhe daria águas vivas. Claro que ela não estava entendendo, era um período da lei, era sombra, mas ele estava se referindo à presença do próprio Deus dentro dela. Mas como ela era gentil, não falava com os judeus, ela se via incapacitada de ter Deus. É como um crente evangélico, eu preciso buscar o Espírito Santo. Não, minha irmã, mas você já tem o Espírito Santo. Tenho não. O bispo tem o Espírito Santo. O bispo, sim, é um homem consagrado. Se eu tivesse o Espírito Santo mesmo, eu já não estaria falando em línguas, eu não teria já o meu carro, porque se alia isto. Diz então o versículo de número 13, olha lá, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. É a lei que nunca descedentou ninguém. 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Você bebeu dessa água. E eu vivi com muita sede, meu irmão. E eu buscava ele aqui, não dava certo. Eu ia para aquela igreja, Maurício. Eu corria para um lado, corria para o outro, fazia campanha. Uma hora eu perdi a salvação e sedento. Senhor, faz justiça por mim. A justiça que ele fez foi tirar a lei dos judeus e trazer a graça para todos aqueles que estão vivos aqui, meu amado. Essa era a justiça. Os crentes estão atrás de justiça assim. Uma irmã briga com a outra. Olha, Deus vai fazer justiça por mim. Deus vai trazer a irmã aqui. Eu tenho um Deus de justiça. Não é essa justiça, isso é vingança. A justiça de Deus foi feita naquele madeiro. Versículo 15. Eu vou ler até o versículo, Miguel. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. 17. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido.
Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. 18, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. 19, Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. 20, vamos lá, Miguel, está chegando, Miguel. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar que se deve adorar. 21, disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que os crentes têm que buscar. Então, espera aí. Então, esse negócio de ir buscar a Deus, tem alguma coisa aqui, então, que não encaixa. Porque diz que os verdadeiros adoradores é o Pai que procura. É o Pai que acha. E achou você na religião, cheio de sede, cheio de fardo, triste, num caminho escuro, num caminho perdido, e trouxe ele para a luz do Evangelho. Você nasceu para adorar em espírito e em verdade, e o Pai te achou. Ele disse aos judeus que quem vem a mim, quem vinha a ele, de maneira nenhuma lançaria fora. Paulo reforça quando vem do andar lá de cima e diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos no novo e no vivo caminho. Aqui, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não deixa que ninguém se meta na sua vida, na forma de você se vestir. Não deixe que ninguém se meta quando você vem ou deixa de vir, o que você dá ou deixa de dar. Você é extremamente livre. E se és livre, é capaz de ser feliz. Eu termino com Isaías, capítulo 30, versículo de número 21. Fica aí, Juju, Satanás da Angola. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. O caminho é vivo, o caminho é novo, o caminho é da graça de Deus. Vamos ficar de pé.